pessoal, sejam muito bem-vindos ao AgroSociedade. Estamos começando um novo episódio. É isso aí, o programa está super interessante e você pode participar com a gente. O AgroSociedade é interativo. E hoje o nosso tema está bastante interessante. Nós vamos falar da importância do planejamento e uso de tecnologia na melhoria produtiva da pecuária de corte brasileira. Então, para você aí, pecuarista ou interessado pelo setor, envie suas perguntas para nós, comentário e interage com a gente. Bom, e para falar sobre o assunto, nós convidamos o Newton Teodoro. Bem-vindo aqui ao AgroSociedade. Obrigado, Camila. Obrigado, Mirella. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, um pouquinho sobre o Newton. Ele é gerente de produtos de bovinos da Phibro Saúde Animal. Tem mais de 15 anos de experiência na área de nutrição e saúde animal e é graduado em medicina veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização em agrobusiness pela Universidade de Anhanguera e MBA em gestão empresarial pela FGV. Bom, Newton, para começar, eu queria que você falasse qual a importância da tecnologia na nutrição animal. Camila, como você colocou, né, são 15 anos de experiência nessa área e, sem sombra de dúvidas, o que a gente costuma falar no campo, né? A nutrição, assim como a saúde e a genética, são os tripés para a produção animal. Então, você ter uma boa nutrição, uma boa sanidade, uma boa genética, tudo isso aí bem gerenciado, bem planejado, é o princípio para dar certo, né, uma produção pecuária. Uma dificuldade, né, por parte do pecuarista em fazer o manejo das pastagens agora no período de inverno. Conta um pouquinho para nós dessa diferença. Acho que o grande fator de sucesso, né, o fator de maior competitividade da pecuária nacional é o fato de nós termos a pecuária de corte baseada a pasto. Os principais países produtores de carne, concorrentes de certa forma do Brasil, não têm essa vantagem de ter a produção baseada a pasto. Estados Unidos, Austrália, outros grandes, Argentina, eles dependem muito, né, de técnicas como confinamento, e aqui no Brasil o nosso sistema de produção é a pasto. Mas o pasto ele tem o ciclo de desenvolvimento dele, né, que independente, né, de um ano com mais chuva ou menos chuva, ele vai ter o ciclo de maturação que normalmente acontece no inverno. Então essa dificuldade, ela acontece muitas vezes por falta de conhecimento, ou às vezes descuido, né, da gente acreditar que esse ano alguma coisa, alguma força sobrenatural vai vir e vai resolver nosso problema. Mas o fato é que nós temos estações bem definidas no Brasil. Então aí do período de setembro a abril nós temos o período chuvoso e de maio até agosto, setembro, o período de seca. Então, para a gente realmente trabalhar o período de seca sem nenhum problema maior, podendo realmente usar as técnicas, né, que já são conhecidas, nós temos que pensar antes da seca. Então, ali no período de fevereiro, março, né, nesse período pré-seca, o produtor já tem que começar a pensar na vedação, né, no que a gente chama de pastejo diferido, ou seja, ele concentra o rebanho em determinadas áreas da fazenda para poder reservar essa outra área da fazenda para entrar na seca com uma boa oferta de capim. Obviamente esse capim vai secar, né, ele vai perder qualidade em termos de proteína, em termos de energia, vai aumentar a fibra, mas ele tendo quantidade, ele tendo massa, como a gente costuma dizer no campo, existem hoje técnicas nutricionais que você vai poder usar esse pasto da melhor maneira possível. Bom, você falou de dois períodos bem específicos na pecuária de corte, que é a seca e as águas. Isso a gente pode considerar para todos os estados em que tem a pecuária? Sim, sim. No Brasil, né, um país tropical, como já diria as várias que a gente tem, né, com exceção dos extremos, onde nós temos aí um misto, né, de tropical já para temperado. Então lá no extremo do Rio Grande do Sul e nos estados do norte, muda, mas continua tendo o período de seca e de chuva, só são nessas duas regiões extremas são em períodos invertidos. Mas na grande faixa territorial, e principalmente onde está concentrada, né, a nossa produção de bovinos de corte, nós temos isso bem definido nesses dois períodos que eu comentei, né, de setembro até março, bastante chuva, e de abril até agosto aí, bastante seco. Certo. A Phibro criou um conceito que é o Boi 777, né, que tem sido bastante disseminado diante do setor, e é uma meta de produção que considera 21 arrobas em 24 meses. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é esse conceito Boi 777. Certo, Camila. Na verdade, esse conceito foi uma parceria, né, nossa, da Phibro, com a APTA de Colina, em nome do professor Flávio e professor Gustavo. Isso nasceu
já há bastante tempo, né, o professor Flávio e o professor Gustavo já realizam pesquisas há mais de 10 anos, específicas sobre estratégias de nutrição, para você trabalhar tanto no período das águas quanto no período da seca com eficiência. E dessas pesquisas, né, desse conhecimento todo gerado, nasceu esse conceito do Boi 777, que nada mais é isso que você falou, né? Produzir, é uma meta de produção onde eu quero produzir 21 arrobas em 24 meses. Para isso, obviamente, como eu coloquei no início do programa, além de genética e sanidade, eu tenho que planejar, né, as minhas estratégias nutricionais para cada uma das fases. Então, o primeiro 7 é a fase de cria. Eu tenho que entregar um bezerro de 7 arrobas ali num período de 8 meses, 10 meses de vida. Então, para isso, eu tenho que pensar na nutrição das vacas antes de prenharem, durante a gestação, na época de parição, durante toda a fase de amamentação, para conseguir que esse bezerro chegue, né, com 8 a 10 meses aí, com 7 arrobas. Depois, esse bezerro vai para a fase de recria, onde eu tenho mais 12 meses para ganhar 7 arrobas. Lembrando que eu tenho um período de seca e um período de águas, então esse bezerro normalmente ele é desmamado ali no início da seca, então ele vai passar uma seca e uma águas no período de recria. Eu tenho 2 estratégias nutricionais específicas para conseguir atingir essa meta de 7 arrobas nos 12 meses. E aí, finalmente, eu chego na terminação, onde para entregar com 24 arrobas, que não saiu do nada, né, esse número, as 21 arrobas em 24 meses, é um cálculo, existe toda uma ciência por trás que mostra que essa é o período ideal para eu produzir uma carne com qualidade e com rentabilidade, que é importante, né, para essa sustentabilidade no sentido amplo que vocês debatem tanto aqui no programa. Então, para eu fechar essas mais 7 arrobas no período de 4 meses, eu tenho 2 opções. Ou eu vou para o confinamento, né, que é uma estratégia também bastante conhecida, que a gente, de certa forma, importou aí, né, de outros países, ou eu vou na terminação intensiva a pasto, que é uma tecnologia, vamos dizer, brasileira, né, é uma adaptação do confinamento para as realidades do Brasil, onde eu termino esse animal em 4 meses, entregando as 21 arrobas, que é a minha meta de produção. Perfeito. E se a gente parar para fazer um paralelo de um método padrão e desse método do Boi 777, quais são as maiores diferenças? A diferença é muito grande, né? Se a gente pegar a média brasileira hoje, ainda é um boi aí de 30, 36 meses, ou seja, 2 anos e meio, quase 3 anos, né? com peso final de carcaça na faixa de 18 arrobas. Então, quando eu comparo, né, essa média Brasil que nós temos hoje com o Boi 777, eu tenho um ganho de 6 meses a 1 ano, ou seja, eu estou entregando esse animal quase não, 1 ano antes, né, com 3 arrobas a mais. Então isso, no final da conta, significa quase 30% mais de rentabilidade para toda a cadeia. Não é só para o produtor, isso não fica só para o produtor, porque o consumidor ganha tendo uma carne de melhor qualidade e mais acessível, num preço mais competitivo. O produtor ganha porque ele tem uma renda direta, ele tem mais arroba em menos tempo. O frigorífico ganha porque também está vendendo uma carne com maior qualidade, vai ter mais competitividade. E toda a cadeia de insumos que fornece tecnologia para viabilizar, né, essa produção do conceito do Boi 777, também ganha. Então é o que eu falo, é um ganho em cadeia e na nossa concepção, no nosso entendimento, não tem o porquê não ser adotado, porque é uma tecnologia, como eu falei, já dominada, muitos produtores já estão utilizando. Nos últimos 3 anos, né, a Fibra, em parceria, como eu coloquei, com a Apta, vários parceiros que nós temos, nós divulgamos muito isso e tem muito produtor já fazendo com sucesso. Legal. Certo. Essa tecnologia de terminação intensiva, ela exige baixo investimento, né, em infraestrutura e maquinários. Quais outros benefícios que ela agrega ao pecuarista? O principal benefício é justamente esse, né? São 2, na verdade. É uma facilidade na tomada de decisão, porque quando eu vou confinar, o confinamento tradicional, eu tenho que planejar 6 meses, 1 ano antes. Eu vou ter que fazer silagem, eu vou ter que comprar todos os insumos, né, todos os ingredientes para fazer a ração, eu vou ter que preparar equipamento, instalação, e muitas vezes num ano atípico, uma queda de arroba, alguma coisa que não estava no planejamento, eu não tenho muita opção, eu tenho que fazer. A terminação intensiva a pasto, ela te dá uma flexibilidade, você consegue planejar, obviamente exige um planejamento, exige uma preparação, mas o tempo é mais curto, coisa de 2, 3 meses você consegue organizar. Mas a principal vantagem, no meu ponto de vista, é o fato de você aproveitar o pasto, essa área que nós temos disponíveis nas fazendas brasileiras, sem precisar imobilizar tanto dinheiro numa área específica para confinamento. No próprio pasto, onde você já recriou esses animais, onde você trabalha outras categorias,
você faz, lembrando, né, lá em fevereiro, março, um diferimento, você veda um pasto, prepara uma área, você consegue trabalhar aí com 5, dependendo até 10 UAs por hectare, e você faz no próprio pasto essa terminação que você teria que fazer no sistema tradicional em confinamento. Então, de novo, facilidade operacional e tomada de decisão mais flexível, vamos dizer assim. Excelente, legal. Gente, nós estamos tendo uma discussãozinha aqui nas questões do chat, eu estou achando o máximo, então agora, pessoal, eu vou tirar a dúvida de vocês aqui diretamente com o Newton. O Sérgio Salles está falando aqui que, pelo jeito, no Brasil, a que se refere é na área mais centro-sul, porque o Kleiber está dizendo que lá no sul não é seco, não é tão seco. E há uma outra discussão aqui, que o pessoal está perguntando se é possível melhorar essa parte do inverno, né, da seca de inverno, com irrigação. Sem dúvida, né? Como acho que eu coloquei, né, na grande faixa territorial onde nós temos pecuária, o inverno e o verão acontecem nesses períodos que eu citei. No sul, como ele citou, também acontece, né, o inverno e o verão, ou a seca e as águas, só é num período diferente. Agora, no sul, realmente, eles estão num período muito chuvoso, mas normalmente no começo do ano aí eles têm o período seco. Então, só inverte, mas... Como todo... A seca ocorre em qualquer região, não tem um privilégio, né? A Exato. seca e as águas acontecem em qualquer região. E a segunda pergunta sobre irrigação, sem dúvida, né? É mais uma tecnologia que está disponível, sim, né? Para o produtor utilizar, para o produtor de uma forma bem planejada, porque infelizmente também às vezes a gente vê na prática as tecnologias sendo usadas meio como um milagre, né? Ah, surgiu uma genética nova, surgiu uma tecnologia nova, uma irrigação, a gente acha que aquilo vai resolver todos os problemas. Não, exige um planejamento e aquela tecnologia vai servir para uma situação específica. E a irrigação, sim, tem sido utilizada de uma forma muito eficiente, tanto para cria, quanto para recria, quanto para terminação, né, numa determinada área da fazenda, para você ter o ano inteiro pasto com qualidade, com quantidade. Mas é difícil pensar, né, principalmente nas dimensões das fazendas do Brasil, numa irrigação na fazenda inteira. Né? São áreas específicas, às vezes até para produção de comida, de volumoso, para você utilizar em alguma determinada fase, mas é uma tecnologia sem sombra de dúvida. Tudo depende do recurso, né, que o pecuarista tem para utilizar e também da região, porque geralmente a parte do centro-sul é a de maior produtividade, né, de maior rebanho. A maior concentração de rebanho de corte no Brasil. Exato. Né? Excelente. Newton, nosso programa nós não destinamos só pecuaristas, né, então chega uma série de pessoas questionando N coisas. E uma delas foi, inclusive, de pessoas fora do setor que tem curiosidade de saber como que é o Brasil comparado aos outros países fortes em pecuária na adoção de tecnologia e na qualidade de carne. Você pode abordar um pouquinho o tema para a gente? Com certeza. Para mim é um prazer e até um orgulho, né, dizer que hoje o Brasil produz uma carne que não perde em qualidade para nenhum outro país. Obviamente, pelo sistema de produção, pelas raças que nós temos aqui, nós temos características diferentes. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a Austrália, onde eles usam uma genética diferente, um sistema de produção mais intensivo, ou seja, o gado passa mais tempo confinado, você consegue, né, uma carne com marmoreio, que é aquela gordura entremeada, maior do que no Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, os últimos anos, principalmente, quando a gente melhorou muito a adoção de tecnologia, principalmente em nutrição, a gente evoluiu muito nessa questão. A base do nosso rebanho é o Nelore, o Nelore, né, um animal zebuíno que não permite esse marmoreio tão grande quanto nos outros países. Mas a gente já usa muito outras raças, né? O Angus é o que tem se destacado, mas tem várias outras, que já tem permitido melhorar também, né, esse acabamento, essa gordura. Então eu tenho certeza hoje, né, a gente já tive a oportunidade de visitar vários desses países, né, que são nossos competidores, e eu tenho certeza que nós não perdemos em qualidade para nenhum deles. São características um pouco diferentes, mas, sem sombra de dúvidas, o consumidor vai gostar de ambas. Excelente. Aos consumidores e amantes de carne, eles devem ter ficado muito contentes agora, vendo essa notícia do Newton, né? Exatamente. Newton, falando um pouquinho a respeito da influência da nutrição na carne brasileira, em comparação com outros países também, com raças de outras origens, você sabe falar o quanto que influencia a nutrição, no caso sendo pastagem, na qualidade da carcaça final? Não, influencia bastante, né? Essa questão da qualidade, muitas vezes ela está associada a essa terminação, esse marmoreio, como eu coloquei, que é o que dá a suculência, que é o que dá o sabor, é o que protege também a carne naquele frio que a carcaça precisa receber no frigorífico. Então a gente tinha, vamos dizer, esse paradigma de que carne produzida a pasto nunca ia ter a mesma qualidade
do que uma carne produzida em confinamentos. Isso é uma meia-verdade, porque sem sombra de dúvida, se for no sistema tradicional que a gente tinha 30, 40 anos atrás, só no pasto mineral, dificilmente a gente ia chegar, né, nessa terminação de carcaça que você consegue em confinamento. Mas com as tecnologias disponíveis hoje, o TIP, né, a terminação intensiva a pasto, as suplementações já na fase de recria, desde que o bezerro, na verdade, desmama, então já na fase de cria, recria, hoje a gente consegue, a pasto, produzir essa carne com qualidade tão superior quanto essa em confinamento. Então é uma questão de você usar realmente a tecnologia, e aí realmente tem a influência da genética, mas com nutrição, com planejamento adequado, você consegue, vamos dizer, contrabalancear, né, essa situação que o animal precisa, que exige. Legal. Você falou muito em algumas respostas, inclusive agora você voltou nisso, que são os pilares de sanidade, nutrição e genética. Você pode falar um pouquinho pra gente, você falou muito da nutrição, né, mas um pouquinho de como que cada uma influencia na qualidade da carne? O pilar, né, a analogia com o pilar é justamente por isso, né, quando você tem uma casa, você tem 3 pilares, se um pilar estiver desequilibrado, a casa vai estar meio torta. Então, todas elas influenciam, né, a genética é a base, né, porque tudo que os animais, nós, seres humanos, expressamos, de alguma forma está correlacionada com a genética. Tem a influência do meio, mas a genética é que determina. Se o animal tem um potencial de ganhar as 21 arrobas, se ele tem lá, né, uma característica para produzir essa carne com maior terminação, então a genética tem uma influência muito grande, é difícil mensurar, não dá para dizer, se fosse fazer uma conta de padaria que a gente fala, eu faria que é 33% para cada um. Excelente, né? Mas é a mesma difícil importância. a mesma importância. Sanidade, porque é isso, né? Saúde, o animal pode ter a melhor genética. Aí fazer uma outra analogia, né? É igual a gente ter um carro de última geração, né? Projetado pelos melhores engenheiros, eu dar um combustível, mas não cuidar do óleo do motor. Né? Ele não vai funcionar. Então a sanidade ela entra mais ou menos aí. Ela tem um custo muito baixo, né, no custo total de produção, mas tem uma influência muito grande. Se o animal não tiver com as vacinas em dia, com os controles parasitários, né, o Brasil é um país tropical, a pasto, então nós temos um desafio muito grande com parasitas, carrapato, né, os endoparasitas, tudo isso tem que estar em dia para o animal poder performar, para eu dar a nutrição, para aquela genética se expressar, ou seja, é um conjunto, né, não tem como separar um do outro. Agora, na verdade, é uma dúvida minha, Newton, que eu acho que não adianta também a gente só ficar falando de conceito e atuações de você sem falar da qualificação de mão de obra no campo. Como que vocês têm trabalhado isso na questão de boas práticas mesmo? Um ponto importante, Mirela, sem sombra de dúvidas, para usar as tecnologias, todas as que nós temos disponível hoje, não só o produtor, mas principalmente quem vai aplicar, quem vai usar isso no dia a dia, que são os funcionários das fazendas, tem que estar capacitado. E aí é uma oportunidade, até para a gente falar um pouco de um programa que nós temos, que é o Pecuária do Conhecimento. Esse programa nasceu há 5 anos, né, dessa parceria que eu comentei no início do programa, que nós temos com a APTA. Há 10 anos o professor Flávio e o professor Gustavo já faziam pesquisas com a Virgindamicina, com o VMAX, que é um produto nosso, que é um dos ingredientes que a gente recomenda para usar nessa terminação intensiva a pasto. E dessas pesquisas a gente sentiu a necessidade de criar, né, alguma forma de levar os resultados dela de uma forma prática e compreensível, né, para o produtor e principalmente para a mão de obra que vai usar. E nasceu o Pecuária do Conhecimento, que é um curso de 2 dias que nós fazemos lá no APTA, na APTA, né, em Colina, onde a gente leva os produtores, os gerentes de fazenda, os funcionários, já levamos pessoas de frigorífico, já levamos consumidores de carne, já levamos jornalistas, já passaram mais de 1.800 pessoas, né, por esse curso, então nós já tivemos a oportunidade de levar bastante gente. Mas o propósito desse curso é justamente isso, como pegar todos esses resultados de pesquisas, né, essas tecnologias comprovadas e mostrar para o produtor, principalmente para o funcionário, como utilizar isso no dia a dia. E assim como nós, né, da Fibro, a gente sabe que tem várias outras empresas do setor que têm procurado também disponibilizar, né, que nada mais é do que uma extensão realmente, né, para viabilizar o uso de uma forma correta. Então é um ponto importante, mas que, sem sombra de dúvida, a gente evoluiu também nos últimos anos e a gente tem muita gente fazendo e fazendo bem feito. Sem dúvida, essa evolução é visível. Bom, Newton, a gente adorou sua visita, mas para finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem final, já que você é um especialista, né, em nutrição, falando dessa importância do uso de tecnologia e do planejamento na pecuária de corte. Obrigado. Antes de responder, obrigado pela oportunidade. Como disse, é um prazer.
A mensagem que eu tenho é bem simples, né? Assim, convidar os pecuaristas, todas as pessoas que estão de alguma forma ligadas à decisão do uso de nutrição nas fazendas, para realmente usarem as tecnologias disponíveis. Como eu coloquei hoje, dentro desse conhecimento que nós temos, né, da estação seca, da estação de águas, independente da região do país, em cada região vai ter, em períodos diferentes, essas duas estações. Entendendo a meta de produção que eu tenho, que o Boi 777 é uma delas. A gente já tem fazendas fazendo o 1088, tem diferentes metas já sendo aplicadas. Mas eu sabendo onde eu quero chegar, as condições que eu tenho na minha fazenda, de clima, de pasto, de genética, de sanidade, como eu coloquei, e olhando todas as tecnologias que eu tenho disponíveis, eu consigo realmente fazer um bom planejamento para atingir essa meta. O que a gente não pode é ficar acomodado, né, achando que aquilo que a gente fazia 30, 40 anos atrás serve para hoje, e achando que de alguma forma alguém vai resolver nosso problema. As tecnologias estão disponíveis, hoje nós temos vários técnicos, várias empresas capacitadas para o produtor buscar orientação e aplicar. Então, realmente convidar, né, os pecuaristas, a cadeia como um todo, a pensar em soluções, em técnicas que tragam, né, esse aumento de eficiência produtiva. Porque a média do Brasil ainda, infelizmente, é muito ruim. Nós temos aí, como eu coloquei, animais sendo terminados em 36 meses. Isso, para a cadeia como um todo, é muito ruim. A qualidade da carne é inferior, a remuneração da cadeia como um todo é inferior, e nós temos, no outro lado, muita gente produzindo com maior eficiência. Então, é só querer que dá. E ver esses exemplos também, né? Repetir os bons exemplos. Nilton, muito obrigada pela participação e obrigada a todos, que hoje foi, né, uma entrevista bastante divulgada, movimentada, comentários, perguntas. Obrigada a todos pela participação. Gente, um agradecimento especial aqui ao Paulinho, Robson, Francisco, Renata, Kleiber, Carlos, ao Camocim, Sérgio Salles, Igor. Muito obrigada pela participação. A gente aguarda sempre vocês aqui junto com a gente. É isso aí. Um abraço a todos, uma ótima semana.